Você está ouvindo a voz da nossa equipe de dublagem. E hoje trazemos uma história que vai apertar seu peito do começo ao fim. Eu preciso te contar uma coisa que aconteceu comigo, mas antes de começar, quero que você imagine uma coisa. Imagine estar sentada na primeira fileira de uma igreja com quase 3.000 pessoas, luzes acesas, câmeras ligadas e o seu próprio pai do púlpito falando sobre você, não com amor, não com saudade, com vergonha, falando sobre a sua escolha, sobre o homem que você ama, sobre a criança que já te chama de mãe. Isso aconteceu comigo. Meu nome é Mariana. Tenho 29 anos. Cresci dentro de uma das maiores igrejas evangélicas de Brasília, a Igreja da Graça Viva, que meu pai construiu do zero ao longo de quase 20 anos. Hoje tem quase 3.000 membros, um café no foyer, uma equipe de estacionamento, 3 cultos por domingo, todos transmitidos ao vivo. Meu pai é o pastor Renato Matos e minha mãe, Sônia, senta ao lado dele em tudo, em tudo. Eu vou te contar o que aconteceu 2 semanas antes do meu casamento. Mas antes, preciso te contar como cheguei até ali, porque essa história não começa no altar. Ela começa muito antes, numa tarde de quinta-feira, num parque, com uma menina de 4 anos lendo em voz alta para um círculo de crianças, enquanto o pai dela ficava a 2 passos de distância, só olhando, não interferindo, só presente. Deixa eu voltar um pouco. Eu cresci sendo a filha do pastor, e eu sei que para muita gente isso parece privilégio, e em certos aspectos era. Mas privilégio com condições. Tudo em casa tinha uma camada de performance. Roupa certa, cabelo certo, sorriso certo, banco certo no culto, a fileira da frente, cadeiras da letra A, mesmo lugar por 18 anos. Minha mãe passava meu vestido toda manhã de domingo como se a gente fosse aparecer na capa de uma revista. Quando eu era pequena, achava que era carinho. Aos 12 anos, ela me puxou pelo braço até o banheiro da secretaria porque minha presilha estava torta. Me olhou no espelho e disse: "Você quer que as pessoas achem que a nossa família está desmontando?" Eu tinha 12 anos e fiquei olhando para minha presilha sem entender o que meu cabelo tinha a ver com qualquer coisa. Hoje eu entendo. Tudo tinha a ver com a imagem, com o testemunho, como meu pai chamava. Não podia namorar fora da igreja, não podia questionar a liderança em público, não podia ter problema de família visível e, acima de tudo, não podia se envolver com alguém que tivesse o que eles chamavam de bagagem. Divorciados, gente de família desfeita. Qualquer coisa que pudesse levantar perguntas na congregação. Meu irmão mais velho entendeu o jogo cedo. Casou com uma moça da equipe de louvor de outra mega igreja quando tinha 26 anos. Pai celebrou. 350 convidados. A noiva tinha pai diácono, mãe que liderava estudo bíblico, cabelo loiro e ministério. Encaixou perfeito. Meu pai olhava para esse casamento como um troféu. Eu, na época, ainda achava que era assim que as coisas funcionavam, até começar a trabalhar de verdade. Com 27 anos, fui ser orientadora escolar numa escola pública perto do centro. Era para ser temporário, enquanto eu pensava no que queria de verdade. Mas o que aconteceu foi o oposto. Aquele lugar me acordou. Eu passava horas na semana sentada com crianças que tinham problemas reais, dores reais, famílias reais, nada limpo, nada arrumado, mas com um amor dentro de casa que eu nunca tinha visto na minha família, com toda a Bíblia que a gente tinha na estante. Tinha um menino de 2º ano cujo pai trabalhava 2 noites por semana para pagar aluguel e ainda aparecia em toda reunião de pais, com olheira e tudo. Tinha uma menina de 5 anos sendo criada pela avó depois que os 2 pais morreram.
Tinha crianças que usavam o mesmo tênis por 2 anos porque não tinha outro. Mas quando você olhava para dentro daquelas casas, enxergava amor de verdade, não ensaiado, não fotografado, amor que aparece quando tem que aparecer. E foi aí que comecei a ver o buraco que sempre existiu no meio da minha criação. Em maio de 2023, a escola organizou uma noite de leitura ao ar livre no parque da cidade. Eu coordenei o evento. 83 famílias com cobertores espalhados embaixo de luzes de Natal penduradas nas árvores. Eu estava na mesa de credenciamento quando ouvi uma voz pequena lendo em voz alta. Me virei. Era uma menina de vestido amarelo, estampado de livros, sentada no meio de um grupo de crianças, lendo em voz alta, articulando cada palavra como se fosse um presente que ela estava entregando. O pai dela estava a 2 metros de distância. Não falava, não corrigia. Só olhava para ela com uma expressão que eu não sabia nomear direito na hora, mas que eu reconheceria o resto da vida. Era orgulho misturado com saudade. Como se ele estivesse vendo alguém que não era só a filha. Quando as crianças terminaram, bateram palma. A menina se levantou e fez uma reverência. O pai sorriu. Depois, sem que ninguém pedisse, ele pegou uma sacola plástica e começou a recolher os copos e guardanapos que as famílias tinham deixado pelo parque, fileira por fileira, quieto. Eu fui até ele. Falei que não precisava fazer isso. Ele disse que sabia. E então disse, quase de passagem, Ana ama esses eventos. A mãe dela lia para ela toda noite. A gente está mantendo-lhe o costume. A mãe dela. Passado. Eu não perguntei nada. Só peguei uma sacola e fui ajudar a recolher o lixo. Antes de ir embora, ele trançou-lhe o cabelo da filha ali no parque. Ela ficou parada na frente dele falando sem parar sobre os livros que tinha ouvido naquela noite. E ele separava o cabelo em 3 partes, com uma calma que só vem de ter feito aquilo 1000 vezes. Com cuidado, com presença. Eu não sabia o nome dele ainda, mas sabia que queria saber. Nos meses seguintes, fui descobrindo a história aos pedaços. O nome dele era Eduardo Herper, 32 anos, professor de História no ensino médio, técnico de basquete. A esposa, Ana, tinha morrido 6 anos antes, outubro de 2019. Embolia de líquido amniótico durante uma cesárea de emergência, algo raro, rápido demais para entender. Ela estava viva à meia-noite. Às 4 da manhã não estava mais. A bebê sobreviveu. Eduardo a chamou de Ana, igual a mãe. Ele não voltou a namorar. Não tentou reconstruir essa parte da vida. Só trabalhou, treinou os alunos, voltou para casa, leu para a filha, escreveu num caderno. Fiquei sabendo do caderno depois. Ele escrevia cartas para Ana, a mãe, sobre o que a filha estava vivendo. Primeiro dia de aula, primeiro pedal sem rodinhas, primeira vez que leu um capítulo inteiro de livro sozinha. Uma vez ele me disse, preciso que ela saiba que a mãe faz parte de cada momento, mesmo dos que ela não pôde estar. Fiquei quieta por um tempo depois de ouvir isso. Não sabia o que falar, mas sabia que raramente tinha conhecido alguém assim. Em setembro de 2023, a gente saiu pela primeira vez. Churrascaria perto da escola, 12:30, porque ele precisava buscar a Ana às 3:15. A gente comeu arroz com feijão e costela e ficou 2 horas falando sobre ensino público, sobre perda, sobre o que significa construir uma vida quando o chão some embaixo dos seus pés. Ele não falava de fé como currículo, falava como conversa, como algo que ainda estava em andamento. Em dezembro de 2023, levei ele para jantar de Natal na casa dos meus pais. Minha mãe sorriu, meu pai cumprimentou. Fizeram perguntas educadas sobre o trabalho dele, sobre a Ana mais velha.
Eduardo respondeu tudo com honestidade. Não tentou impressionar, só disse a verdade. Depois que ele foi embora, meu pai me disse: ele parece ser um homem de bem. Mas, Mariana, pensa no que você está assumindo. O que você está assumindo, como se Ana fosse um fardo. Como se amar uma criança que perdeu a mãe fosse inconveniente demais. Eu deveria ter entendido tudo ali. Eduardo pediu namoro em fevereiro de 2024. Não foi grandioso. Foi na cozinha da casa dele, depois de a gente ajudar a Ana a fazer dever de casa. Ele só me olhou e disse: eu quero que você faça parte da nossa vida de verdade. Eu disse que já me sentia assim há meses. O pedido de casamento foi em junho, no mesmo parque onde a gente se conheceu, às 6 da tarde, luz dourada espalhando pelo caminho de pedras. Anel simples, escolhido com a Ana. Quando ele ajoelhou, a Ana estava ao lado dele segurando uma placa que dizia: vai querer ser minha mamãe de coração? Eu disse sim, antes de conseguir terminar de ler. Liguei para os meus pais naquela noite. Estava radiante. Ingênua, talvez, mas radiante. Meu pai atendeu. Contei que tínhamos noivado. Houve uma pausa que demorou tempo demais. Depois, viúvo: Mariana, você tem certeza? Minha mãe entrou na linha. O que as pessoas vão pensar? Um homem com uma filha de outra mulher? De outra mulher, como se a Ana tivesse nascido de um erro, como se a mãe dela ser morta fosse uma falha de caráter de alguém. Eu tentei explicar, tentei falar de Eduardo, de quem ele era, do que ele fazia todos os dias pela filha. Minha mãe interrompeu para dizer se ele já tinha feito acompanhamento psicológico, que a igreja tinha recursos para pessoas assim. Para pessoas assim. Naquele momento, o que eu senti não foi raiva, foi algo mais fundo, uma compreensão lenta, dolorosa, de que eu nunca tinha sido a filha deles de verdade, tinha sido parte do projeto deles. Em julho, pedi para o meu pai oficiar o casamento. Marcamos uma reunião no escritório da igreja, 7 da manhã de um dia de segunda. Entrei naquele escritório e havia 3 quadros atrás da cadeira dele. Um com o governador, um com a equipe de louvor de uma conferência, um da inauguração do templo. Nenhuma foto de família. Ele disse que não podia. Disse que mandava a mensagem errada, que a filha do pastor, casando com um homem cujo primeiro casamento acabou em tragédia, levantaria perguntas. Falei que o casamento dele não acabou. A esposa morreu. Ele juntou as mãos na mesa. Mariana, passei 18 anos construindo esse ministério. Não posso deixar assuntos pessoais comprometer o testemunho. Assuntos pessoais. Eu sou sua filha. Ele me olhou com aquela calma que sempre me pareceu piedade, mas que agora eu reconhecia como indiferença. Você também é filha de um líder. Isso tem um custo. Minha mãe estendeu a mão para mim. Querida, se você insistir, a gente te apoia em particular, mas não podemos ser associados publicamente à cerimônia. Tirei a mão de dentro da dela. Então vocês não vão vir. Não dissemos isso. Ela respondeu. Sim, disseram. Eu me levantei. Não gritei. Não chorei. Só olhei para o meu pai e disse: você prega sobre graça todo domingo para 3.000 pessoas, mas não consegue dar isso para sua própria filha. Saí sem fechar a porta. Os meses seguintes foram uma série de almoços de domingo tensos, ligações não atendidas, mensagens de texto que eu deixava de ler. Meus pais ofereceram pagar 12 sessões de terapia com um especialista, um terapeuta cristão, que trabalhava com, como minha mãe colocou, adultos jovens diante de decisões de aliança complexas. Tradução: alguém contratado para me convencer de desistir. Eu recusei. Confirmei o salão no parque para 15 de fevereiro de 2025. Mandei os convites com 60 pessoas. No rodapé,
onde normalmente ficam os nomes dos pais da noiva, escrevi: "A família Matos lamenta não poder comparecer. Minha mãe ligou quando o convite chegou." Mariana, era necessário colocar dessa forma? Perguntei como ela queria que eu colocasse. Ela disse que a gente podia falar que havia um compromisso anterior. Desliguei. Em novembro, nos encontramos num café no Asa Norte. Meu pai tinha uma reunião de pastores às 13h30, então o tempo era limitado. Perguntei pela última vez se vinham ao casamento. Ele disse que não podiam celebrar algo que não acreditavam ser sábio. Minha mãe disse que ia machucar a igreja. Olhei para ela. "Então você está escolhendo a igreja no lugar da sua filha?" Meu pai respondeu com aquela voz de sermão, a voz controlada, sem emoção. "Estou escolhendo o meu chamado. Me desculpe por você não conseguir entender isso." Quando se levantaram para ir embora, minha mãe me abraçou. Sussurrou no meu ouvido: "Você vai entender quando for mãe." Às vezes amar significa dizer não. Pensei: já entendo. É por isso que estou dizendo sim. A partir de dezembro, parei de esperar por eles. Aceitei. Arrumei o casamento sem eles. Minha melhor amiga desde a adolescência, Cristiane, que tinha sido líder de jovens na Grace Viva antes de sair, virou minha coordenadora de cerimônia. Professores da escola se ofereceram para ajudar. Pais de alunos da Ana trouxeram comida. Os pais de Ana, a primeira Ana, os avós maternos da menina, apareceram em todos os encontros de planejamento com marmitas e disposição. 60 convidados confirmados, decoração simples, flores doadas pelo pai de uma aluna minha que tinha uma floricultura, mesa de frios feita em casa, sem fotógrafo profissional, sem cerimonialista, só pessoas que nos amavam. No final de janeiro, a Ana veio até mim com uma ideia. Ela queria desfilar no corredor com um cartaz, como fazem as daminhas com as pétalas, mas com palavras. Eduardo ficou em dúvida. "Ana, você tem certeza que quer fazer isso?" Ela acenou que sim com tanta convicção que dava até medo. "Eu quero que as pessoas saibam que estou feliz que você vai casar com o meu pai." Perguntei o que ela queria escrever no cartaz. Ela pensou por um momento, com a mãozinha na bochecha, do jeito que fazia quando estava concentrada. "Ainda não sei. Posso pensar mais." "Claro", falei. "Você pensa." Nas 2 semanas seguintes, ela trabalhou nisso com a professora da primeira série dela, em segredo. Toda vez que eu chegava perto, ela fechava o caderno e dizia que era surpresa. Devia ter me preparado mais. 15 de fevereiro de 2025. 68 graus em Brasília. Um calor suave de tarde que entrava pelas janelas do parque. Eu me arrumei na casa da Cristiane com 3 madrinhas. Vestido creme de R$ 300 de uma loja aqui perto, sem véu, só flores no cabelo. Eduardo e a Ana se arrumaram em casa. Soube depois que ela ficou olhando para a bolsa onde estava o cartaz enrolado, checando umas 6 vezes se não tinha amassado. Às 3h45, olhei para o celular pela última vez. Nenhuma mensagem dos meus pais. Desliguei a tela. 60 convidados sentados em cadeiras brancas no jardim. Violão tocado pelo pai de uma coleguinha da Ana. As madrinhas desceram o corredor. E então foi a vez da Ana. O pastor que celebrava o casamento, amigo de longa data da família, sorriu para o microfone. E agora nossa dama de honra especial, que tem algo um pouco diferente para compartilhar com a gente. A Ana apareceu no fundo do corredor. Vestido branco com um laço roxo, escolha dela, porque roxo é a cor favorita dela desde que se entende por gente. Nas mãos, um cartaz enrolado amarrado com uma fita roxa. Ela começou a caminhar devagar. 40 metros de pétalas de rosas brancas. Na metade do caminho, ela parou.
Desatou a fita, desenrolou o cartaz, virou para a plateia. O cartaz tinha quase meio metro de largura, escrito em pilot roxo com a letra de criança que a professora tinha ajudado a alinhar, mas as palavras eram dela. Meu pai diz que amor é aparecer. A Mariana aparece pra gente todo dia. Por isso ela é minha família agora. E embaixo, com letras menores, ela tinha acrescentado sozinha: minha mamãe no céu mandou ela. Eu sei que sim. O jardim ficou em silêncio, o tipo de silêncio que dói um pouco. Depois ouvi alguém perto de mim soltar um som engasgado. A Ana olhou para mim lá na frente e ficou confusa por um segundo. Então viu que eu estava chorando e saiu correndo pelo corredor até onde eu estava. Eduardo deu um passo à frente, com o rosto encharcado, e a levantou nos braços. Eu beijei a testa dela. A plateia explodiu em aplauso. Cristiane chorava. Os professores choravam. A avó materna da Ana tinha a mão sobre a boca. O pastor precisou de um momento antes de conseguir continuar. Alguém na quinta fileira sussurrou para outra pessoa: onde estão os pais dela? A mãe da noiva. A outra respondeu baixinho: não vieram. A Cristiane tinha uma cunhada sentada na terceira fileira do lado esquerdo, que estava gravando tudo pelo celular desde que a Ana entrou. O ângulo pegou tudo: o cartaz, a reação da sala, o meu rosto, o rosto do Eduardo, a Ana correndo. 90 segundos de silêncio e 30 de choro e palmas. Casamos. Eduardo quebrou a voz 2 vezes durante os votos. Eu quebrei uma. Todos aplaudiram. Aquela noite, às 9h47, a cunhada da Cristiane postou o vídeo no TikTok. Legenda simples: quando uma criança de 1º ano entende de amor melhor que a maioria dos adultos. Ela não marcou ninguém. Não esperava nada, só queria registrar um momento bonito. À meia-noite, 3.200 visualizações. Acordei no sábado de manhã na pousada em Pirenópolis, em lua de mel, com a Cristiane mandando mensagem: você checou o TikTok? Respondi que estava de lua de mel, offline. Ela mandou: Mariana, abre, 180 mil visualizações. Às 2 da tarde, 890 mil. Às 8 da noite, 2,1 milhão. Grupos de mamães de Brasília estavam compartilhando. Redes de professores estavam compartilhando. O TikTok cristão estava descobrindo o vídeo. Os comentários apareciam rápido demais para acompanhar. Onde estavam os pais dela? Essa criança entende mais do evangelho do que a maioria dos pregadores. Alguém sabe de qual igreja é a família dela? Senti meu estômago apertar. Segunda-feira de manhã, 5,3 milhões de visualizações. Alguém no comentário reconheceu o parque. Outro comentou: espera, isso não é a filha do pastor da Igreja da Graça Viva em Brasília? Outro respondeu: sou membro de lá, isso é loucura. E a thread explodiu. Os pais dela dirigem uma mega igreja e não foram ao casamento. Eles pregam valores de família toda semana. Por 6 semanas, eu recebi 127 mensagens de pessoas que me conheciam desde criança. Professores da escola dominical. Pessoas que me viram crescer dentro daquele templo. Mariana, você tá bem? Seus pais realmente não foram? Não entendo. Uma mensagem se destacou. Era da antiga professora da Ana na escola maternal. 2023. Ela escreveu que não sabia que ia me encontrar nessa história. Que ela tinha sido da célula de oração da Ana mais velha antes dela morrer. Que a Ana tinha um caderno de orações e que num encontro, grávida de alto risco, sabendo que algo podia dar errado, ela tinha orado em voz alta pedindo que, se algo acontecesse com ela, Deus mandasse alguém para o Eduardo e para a bebê. Alguém paciente, alguém que aparece. Ela tinha orado isso pelo nome antes de mim existir nessa história.
Fiquei sentada no chão do quarto da pousada por quase 1 hora depois de ler aquilo. Eduardo ficou do meu lado sem falar nada, só presente, como sempre. Em março, minha mãe ligou. A voz era controlada, mas tensa. Mariana, precisamos conversar sobre essa situação na igreja. Perguntei que situação. Ela disse que as pessoas estavam entendendo mal, que não sabia a história completa. Eu disse que a história completa era que eles escolheram não vir ao casamento da filha. Ela disse que podiam lançar uma nota, dizendo que havia um compromisso anterior. Desliguei. No dia 16 de março, escrevi uma publicação no meu perfil no Instagram. Tinha 890 seguidores. Escrevi sobre o que aconteceu, sobre quem meu pai era, sobre o que aconteceu, sobre o que ele pregava e o que escolheu fazer. Não escrevi com raiva, escrevi com clareza. Em 10 minutos, 200 curtidas. Em 1 hora, 2.400 compartilhamentos. Em 72 horas, 890 mil pessoas tinham lido. A Grace Viva desativou os comentários em todas as publicações da conta oficial. A assessora do meu pai me ligou perguntando se eu consideraria remover a publicação. Declinei. No domingo seguinte ao post, meu pai pregou sobre confiar no plano de Deus. Quem estava lá me contou depois. Sermão de 38 minutos, 2 minutos e 15 segundos sobre situações familiares difíceis. Ele usou a palavra graça 7 vezes. Não usou o meu nome 1 vez. Não usou a palavra casamento 1 vez. A frequência naquele domingo foi de 2.615. Na semana anterior, era 2.780. Em maio, minha mãe mandou mensagem perguntando se podíamos almoçar. Respondi: quando você estiver pronta para pedir desculpas para o Eduardo e para Ana de verdade, não para aparência, me liga. Não houve resposta. No Dia das Mães, mandei flores para a casa dela. O cartão dizia: ainda te amo, mas não consigo confiar a minha família a você ainda. Em junho, a Ana completou 7 anos. Festa em casa, 25 crianças, os avós maternos que eram presença constante, a Cristiane, professores, família escolhida. Meus pais não foram convidados. A Ana perguntou uma vez: por que os avós de você não vêm aqui? Me ajoelhei na altura dela, expliquei da forma que uma criança consegue entender. Às vezes, as pessoas que são da nossa família de sangue precisam de tempo para descobrir o que é importante. Ela pensou por 3 segundos. Tá bom. E foi jogar com os amigos. Em setembro, recebemos a carta da avó materna. Dentro havia uma folha de caderno, letra azul. Data de abril de 2019. Ana, grávida, escrevendo sobre o medo que sentia. E no final, uma oração. Se algo me acontecer, manda para eles alguém que apareça, alguém paciente, alguém de coração aberto. Por favor. Emolduramos a carta. Penduramos na sala, ao lado do cartaz da Ana. Em novembro, eu e Eduardo lançamos o Fundo Ana, uma bolsa de estudos para filhos de pais solo. Financiamos com o dinheiro do Fundo de Criadores do TikTok, monetização dos vídeos que a Cristiane repostou com nossa permissão e doações da comunidade. Primeira edição, R$ 2.500 para uma estudante criada por uma mãe solo que queria cursar pedagogia. 340 inscrições no primeiro ciclo. Meta: 5 bolsas por ano. Meus pais viram o anúncio. Minha mãe mandou e-mail perguntando se podiam contribuir. Encaminhei para o conselho do fundo. Aceitaram a doação anonimamente. Não respondi ao e-mail. 15 de fevereiro de 2026. 1 ano depois. Voltamos ao parque. Mesma trilha de pedras. Mesma hora. A Cristiane tirou nossas fotos. Eu, Eduardo, a Ana de roxo, a cor favorita dela, a mesma do laço do dia do casamento. Quando estávamos indo embora,
Ela pegou na minha mão e perguntou: "A gente vem aqui todo ano?" "Todo ano", respondi. "Mesmo quando eu crescer?" A voz dela era séria. "Mesmo quando você crescer." Eduardo sorriu sem falar nada. Naquela noite, postei a foto. A legenda dizia: "Há um ano, uma menina de 6 anos ensinou uma sala de adultos sobre família. Hoje, ela nos ensina sobre alegria. Gratidão não chega perto do que sinto." Um comentário entre os milhares me fez parar. Era de uma mulher que eu não conhecia. Escreveu que os pais dela a deserdaram quando ela casou fora da religião deles, que ela viu a minha história e percebeu que não estava sozinha, que estava estabelecendo limites agora, pela primeira vez na vida. Fiquei olhando para esse comentário por um longo tempo. Meu pai me ensinou as palavras da fé desde que eu nasci. Me ensinou a performar, a manter a postura, a sorrir na câmera, a proteger a imagem. Mas Eduardo e a Ana me ensinaram a língua, não a da aparência. Aqui se fala com o corpo inteiro, quando você aparece por alguém, mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém está gravando, mesmo quando não tem plateia. O cartaz da Ana fica na parede da sala. Ao lado, a carta da primeira Ana. Abaixo dos dois, uma plaquinha pequena com uma frase de Isaías. "E uma criança os conduzirá." É a primeira coisa que qualquer pessoa vê quando entra na nossa casa. A Ana, às vezes, pede para levar o cartaz para a escola para contar a história. A gente deixa, porque é a história dela. Ela que fez. Ela que escolheu as palavras. A professora só ajudou a acertar a ortografia. As palavras eram dela. Às vezes eu ainda acordo de madrugada e fico olhando para o teto, pensando em tudo que podia ter sido diferente. Se eu tivesse cedido, se tivesse esperado mais, se tivesse deixado o medo do que eles pensavam ser maior do que o que eu sentia. Então, ouço a respiração do Eduardo ao lado e fico lembrando de como ele trançou o cabelo da filha naquela noite de parque, sem que ninguém pedisse, só porque precisava ser feito. E entendo de novo porque disse sim. Não sei se meus pais vão algum dia entender o que perderam. Não sei se vão me procurar com uma desculpa real. Não para salvar a imagem, real mesmo. Talvez sim, talvez não. Essa parte eu deixei de segurar. O que eu sei é o seguinte: família não é sobrenome. Família não é foto de Natal na parede da secretaria. Família é quem aparece, quem fica, quem trança o cabelo da filha no parque sem que ninguém veja, quem faz um cartaz roxo e caminha 40 metros de pétalas sem tremer. E a gente aparece, um para outro todo dia. Essa é a única graça que realmente entendo. Hoje, olhando para trás de um lugar de certa distância, percebo que o que dói não é que eles não foram ao casamento. O que dói é descobrir que aquilo que me ensinaram a chamar de amor tinha condições que eu não sabia que existiam. E que demorei 29 anos para ver que amor de verdade não precisa de nenhuma.